E em El Salvador, o extremista de direita Nayib Bukele ganha com mais de 80% dos votos, mas depois de manobras, no mínimo, suspeitas, né? Esse é o assunto aqui no Plantão do Meteoro. Adi, conta pra gente, encarceramento em massa e todas as medidas que o Bukele, enfim, colocou em prática em El Salvador, acabaram levando ele a mais de 80% dos votos. O que aconteceu por lá? Cara, aconteceram muitas coisas. Primeiro, ele anunciou no Twitter em menos de 2 horas após o fechamento das urnas. Bota aí o tweet dele. Ele gosta muito do Twitter, tá? Então ele bota bastante coisa lá. Ó, de acordo com os nossos números, ganhamos a eleição com Opa! mais de 85% dos votos. Opa, aí. Aí. Com mais de 85% dos votos e um mínimo de 58 dos 60 deputados da Assembleia, né, do Congresso. É o recorde de toda a história democrática do mundo. E é mesmo, né? Se não fosse um pouco estranho. Porque ele se declarou vencedor antes mesmo do TSE ter falado alguma coisa. Antes mesmo de qualquer pessoa de El Salvador conhecer os resultados oficiais. Uma apuração totalmente assim, sem transparência nenhuma, com um site de divulgação fora do ar, imprensa barrada de acompanhar essa contagem. E o líder da oposição ainda diz que a campanha foi injusta e que os meios de comunicação não permitiram que os opositores fizessem propaganda, né? Então, ele ficou em segundo lugar com cerca de 3% a 4% dos votos, né? Então, é muito atrás. O Bukele também vai governar absoluto, em regime de partido único. No ano passado, ele próprio reduziu o número do Congresso de 84 para 60 legisladores e o número de municípios de 262 para 44. E dessas 60 cadeiras, então, do Congresso, ele teria conquistado 58. Né? Então, é um estado hoje sem oposição. E ele fez um discurso dizendo exatamente isso. Ele falou com todas as letras. A oposição foi pulverizada. Ele também cutucou o presidente do Brasil, o presidente Lula. Eu trouxe esse pedacinho, esse recorte do Metrópolis para a gente assistir. Vamos lá. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir, que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Tá aí, ele faz a ponderação, né, de que provavelmente não sirva para o Brasil essa questão, mas diz que com vontade política e, enfim, e a força do povo, você consegue fazer revoluções como essa aí. Só que não é bem o Lula que é o parceiro do crime, né? Temos aí alguns outros deputados e senadores que deixam bem na cara, mas enfim. O Nayib Bukele, ele é muito jovem, a gente já viu aí o bonezinho pra trás e tudo mais. Ele tem 42 anos e olha só, quem diria, ele é de origem de uma família milionária.
E olha que maluco, amigo. Ele já foi de esquerda, nível assim, ó, fazer várias publicações a favor do Ortega, a favor do Hugo Chávez. Em 2019 é que veio a virada de chave. Ele foi a Washington, fez um discurso na Heritage Foundation, que é uma das organizações mais conservadoras dos Estados Unidos, e ali ele seduziu bastante o Donald Trump, o pessoal do Donald Trump, os setores empresariais de El Salvador, né, e até o Partido Arena, que até 2019 era forte rival, então ele acabou pegando para ele nesse discurso. E é interessante, amigo, porque ele não é um político, ele é um publicitário. Ou seja, ele lê muito bem e ele sabe ler muito bem quais são as tendências dentro e fora do seu país, né? Ele não pensa realmente naquele lado político, mas do lado de imagem. Isso eu acho interessante dele, não que eu acho ele correto, não acho ele correto. Mas eu acho que é uma pessoa que sabe bastante ler o que tá, né, ali acontecendo, o que vai acontecer logo adiante. E aí ele começa a fazer, quando ele é eleito, ele faz coisas absurdas. Não tem como reagir sem ser você rir de desespero. E até peço perdão pro pessoal que assiste, porque às vezes eles ficam meio preocupados com as minhas risadas, mas às vezes eu dou risada de nervosa. Eu começo a comentar com alguma tristeza, alguma coisa assim, acaba rindo, não tem como. Ele construiu uma mega prisão só para membros de gangues e fez disparar o encarceramento no país. Tá? Ele tem diversas acusações de violação de direitos humanos. Mas isso, obviamente, como é uma medida de curto prazo, isso tem gerado uma grande popularidade para ele. Só que todos os países já fizeram basicamente isso e todo mundo se ferrou, né? Então, não é nada novo, ele não traz nada de novo. Ele só faz uma coisa que parece que é a necessidade das pessoas, que é uma resolução a curto prazo, mas que a longo prazo acaba gerando o que a gente aqui no Brasil já viu, como PCCs da vida, Comando Vermelho da vida. Você vai botar as pessoas todas de gangues parecidas ali e não vai querer que elas acabam se fundindo ali e comandando da cadeia. O Brasil já teve essa experiência. Enfim, mas essa também não é a única coisa, tá? Em 2020, 9 de fevereiro de 2020, ele invadiu a Assembleia Legislativa com os militares e ameaçou dissolver se eles não autorizassem a negociação de um empréstimo. Piora, em 2020... o Congresso, 2021, o Congresso, que já era a maioria a favor a Bukele, destituiu todo mundo do Supremo Tribunal de Justiça e trocou geral. Diminuiu aí o número de pessoas da Procuradoria. Foi isso, botou várias pessoas da Suprema Corte a favor dele. E lá em El Salvador tem uma lei que é a seguinte, amigo. Você é eleito, você fica 5 anos. Se você quer ser reeleito, você não pode ter um mandato consecutivo. Tem que passar 2 mandatos de outra pessoa, ou de outras pessoas, no caso, né? Então tem que passar 10 anos para que você possa ser reeleito. Essa Suprema Corte, que foi trocada em 2021, no ano passado, diz que sim, ele poderia disputar, sim, a reeleição. Então... né, estamos vendo aí, e não apenas isso, ele está aí com 85% dos votos. Pois é, cara, é um perfil populista e autoritário, né, que se difere muito, né, dos perfis populistas que, por exemplo, eles poderiam colocar aqui em políticos brasileiros e tudo mais, né, tipo assim, ser populista ou ser popular é diferente de ser autoritário ou ser democrático, enfim, mas esse perfil populista e autoritário num bilionário, entendeu? Com todo esse conhecimento publicitário, dá pra você ver o jeito que ele fala e tudo mais. Isso é problemático, cara. A gente dá pra ver, assim, que os números, a galera se apoia muito nos números, mas os números, eles podem ser maquiados e tudo mais. Sim, a taxa de homicídios de El Salvador era de 100 para cada 100 mil habitantes e foi para 2,4 a cada 100 mil no ano passado, sem contar
os homicídios, tipo, sem contar as mortes de criminosos nos embates com a polícia. Então não conta isso. E agora a taxa de homicídio colocada aqui era de 100 a cada 100 mil habitantes e caiu para 2,4 a cada 100 mil habitantes no ano passado. Os números de El Salvador são maravilhosos. Só que com o histórico que temos do governo de El Salvador, até que ponto esses números eles são confiáveis, né? Então as políticas, elas não têm uma base na realidade, porque até agora estamos em 2024. Todos os países passaram por algum tipo de guerra ao tráfico, guerra ao crime dentro de seus países. E nunca resolveu. Encheram as cadeias se tornaram verdadeiros escritórios de crimes, né? Isso eu tô falando no mundo inteiro. No mundo inteiro não deu certo, tá? E vem um país que, sinceramente, os dados que vierem do Bukele, eu não vou considerar como dados independentes, como dados oficiais, como dados fidedignos, porque ele já fez tudo o que fez. Ele não tem um contraponto ali. Então, o fato é X, não tem uma pessoa que pense Y e outra que pense Z sobre aquele fato X. O fato é X e foi esse fato dado pelo governo. É o tempo inteiro assim. E quanto mais vai indo, mais vai fechando o regime do Bukele, né? Então, mais difícil é de se confiar nos dados. Tem toda uma unidade acontecendo aí, então, tipo assim, né, tudo convergindo para esse fim, mas a gente tem que ficar esperto nesses uníssonos aí, a partir de contornos autoritários, né? Contornos populistas, autoritários e que seguem uma cartilha, né? Vamos dissolver primeiro a justiça, vai ter reeleição novamente, né? Então, são partes que a gente viu aqui. A gente viu o Fernando Henrique fazer isso para conseguir a reeleição, né? A gente viu as coisas acontecendo dessa forma. Inclusive, aqui, os opositores do Bukele dizem que ele negocia com os líderes das pandilhas, né? Com os líderes criminosos para que se amenize também a questão dos homicídios. Isso a gente viu no estado de São Paulo. Então, de qualquer maneira, é de ficar esperto, assim, porque é uma galera que sabe se comunicar, né? Ele parou um discurso no meio da ONU, no meio do discurso parou para tirar uma selfie para os seus seguidores aí e tudo mais. Então, sim, um caráter populista do século XXI, que vem de bonezinho, camisetinha de golfe, dando uma americanizada ali dentro da jogada, trazendo termos americanos dentro da parada, mas é o mesmo populismo autoritário que a gente conhece na América Latina e que vai ter os seus contornos, as suas consequências em dado momento. Em dado momento aí o povo de El Salvador vai saber quais são as consequências dessas políticas e ter aceitado assim com tanta falta de debate, com tanto, como é que se diz? Com tanta unanimidade aceitar uma coisa dessas. Acho que há um perigo muito latente nessas coisas, é bom pra gente ficar esperto aqui também, né? É isso aí, falasse tudo. Fechou! Esse foi mais um Plantão do Meteoro, hoje com Ad News, ela mesma. Dá uma olhada aí no trampo dela também, o Guajiro e o Plantão do Meteoro como um todo. E dá uma olhada nos nossos créditos aí. Prestigia a galera que deixa o Meteoro de pé. Dá uma olhadinha aí.